Olá, meus queridos! Na aula de hoje vamos trabalhar com um tema maravilhoso que diz respeito à questão das pirâmides etárias. Esse assunto eu sou fã, porque as respostas às questões desse tema simplesmente estão no início da questão. Então, para quem sabe interpretar pirâmides etárias, para quem sabe interpretar esses gráficos, a resposta basicamente está ali. Acreditem vocês que muitos alunos têm dificuldade para interpretar gráficos. A dificuldade de interpretar gráficos ela é muito expressiva. Realmente tem muita gente que não sabe interpretar. Mas vamos interpretar, vamos analisar o que você pode encontrar em uma pirâmide. Geralmente a pirâmide ela traz a população de um dado país, A gente costuma encontrar o que nos livros, nas publicações, recentemente houve a publicação do último censo brasileiro realizado em 2022, que já temos aí dados tabulados e os resultados agora divulgados em 2023. Quando o IBGE divulga os seus números, ele nos fornece dados do que a gente chama de população absoluta. Então ele diz a população absoluta no Brasil, ela tem um número tal, 203 milhões de habitantes. Isso é um dado numérico, mas que, na verdade, quando a gente vai observar, ele não me diz tanta coisa, ele não me diz muita coisa. O que ele me diz? Esse dado, ele me traz números, de que? Ele me traz números de uma base estatística, vamos dizer assim. E aqui, quando eu falo da pirâmide etária, a palavra etária diz respeito à idade. Então, uma pirâmide etária é uma pirâmide que traz a disposição da população em grupos etários diferentes. Nesse caso, geralmente o gráfico ele varia no sentido direita e esquerda, com a população, variando por sexo masculino e feminino. Geralmente, a população feminina vem do lado direito, a população feminina vem do lado esquerdo. Mas isso não é uma regra. Pode acontecer o inverso. O importante é você observar a legenda, certo? O que acontece? Essa pirâmide, variando por sexo, é possível interpretar em muitos gráficos que muitas vezes você encontra nesses gráficos um lado mais largo do que o outro, um lado mais expressivo do que o outro. Quando a gente encontra esse lado, mais largo do que o outro, mais expressivo do que o outro, o que isso vai indicar? Uma situação que a gente chama de ausência de simetria, por sexo. O que é essa ausência de simetria por sexo? E que tem uma diferença média, acreditem vocês, uma diferença de 7 anos. Ou seja, segundo os estudos de geografia, a população feminina vive, em média, por uma lista de fatores, 7 anos a mais do que os seus maridos. O homem morre mais decorrente, do alcoolismo, decorrente do tabagismo, decorrente de acidentes de trânsito, envolvido na criminalidade, no narcotráfico, em trabalhos pesados, em acidentes como na mineração, construção civil. Então, a mortalidade masculina, ela tem um padrão totalmente diferente da mortalidade feminina. A mulher se cuida mais, o autocuidado na mulher é muito mais visível, a mulher tem uma cultura histórica de ir mais ao médico, de marcar um exame preventivo, e ela se cuida, ela faz exames de rotina, enquanto muitos homens, até tendo condições financeiras para isso, um plano de saúde, ele não tem necessariamente essa mesma rotina. Olha que diferença isso! É importante observar esse aspecto. Então, a gente entende essa diferença aqui. Isso aqui, se o poder público quiser criar estratégicas, políticas públicas para tentar atenuar essa diferença, pode criar, tá? Com relação à variação por idade, geralmente a gente tem 3 grupos.
o gráfico da pirâmide ele pode, né, trazer uma cor para mulher, uma cor para homem, e tem algumas também que traz uma cor para jovem, para adulto e para idoso. Compreende-se um indivíduo enquanto jovem, na pirâmide, um indivíduo que tem toda a população que tem de 0 a 19 anos. Essa população que tem de 0 a 19 anos, nós também vamos chamar de base da pirâmide. A população adulta, ela diz respeito ao grupo etário que tem de 20 a 59 anos, que nós vamos chamar de corpo. E a população idosa inclui o grupo a partir de 60 anos. Já existem alguns geógrafos que estão colocando a população idosa a partir de 65 anos. Nesse caso, o adulto seria considerado até 64 anos. Né? Quem está dentro desse grupo pode ser chamado de topo ou ápice. Aqui é que está o grande lance que a gente precisa saber interpretar, porque cada país tem uma pirâmide com um formato diferente e cada estado do Brasil pode ter uma pirâmide com formato diferente e elas variam também ao longo do tempo. Né? O seu formato vai variando conforme vai vivendo situações como explosão demográfica e transição demográfica. Então, o que acontece? Se a base for larga, a base da pirâmide etária for larga, isso está sujeito a indicar pobreza, subdesenvolvimento, um baixo grau de escolaridade. Se o corpo for largo, quem está no corpo compõe a chamada PEA, ou a população economicamente ativa, a população que está em idade de trabalhar. Nesse sentido, o que acontece? Se eu tiver uma pirâmide com um corpo expressivamente mais largo, eu vou ter muita gente em idade de trabalhar, mas não significa que todas essas pessoas vão estar trabalhando. Nem todas essas pessoas vão estar no mercado de trabalho. Essa que é a questão. Então, né, se eu tenho muita gente no corpo, as autoridades devem criar políticas públicas para gerar emprego e renda. O grupo idoso, mundialmente, o topo da pirâmide de muitos países está alargando. Nas últimas décadas, a população verificou um aumento da expectativa de vida. A população passou a viver mais, temos sucessos na política de vacinação. O Brasil é um dos países que tem um sistema único de saúde, que é considerado internacionalmente um sistema de referência. Esse sistema de referência tem vacinado não só criança, recém-nascido, como também o idoso, que contribui para aumentar a expectativa de vida. Então, se eu penso que eu tenho uma pessoa na minha família que está vivendo mais, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó está vivendo mais, pensando individualmente, eu acho isso muito importante, que alguém que eu amo está vivendo mais. Porém, pensando coletivamente, se eu tenho muito idoso, esse grupo etário corresponde à maioria da população inativa, que não está mais trabalhando, está saindo do mercado de trabalho e é um aposentado. Então, se eu tiver uma pirâmide com um topo largo, eu tenho muitas pessoas que necessitam da previdência. Então, né, é importante que eu tenha adultos trabalhando na população economicamente ativa para sustentar esse sistema previdenciário desse país. Aqui eu coloquei uma abordagem sobre a questão dos setores econômicos, porque quando a gente estuda a população e a estrutura da população, é importante também considerar que essa população economicamente ativa está sujeita a ser distribuída nesses setores aqui, primário, secundário, terciário e quaternário. O setor primário da economia é quem trabalha diretamente com a matéria-prima, por isso o nome primário, como agricultura, pecuária, mineração e extrativismo. Esses setores são setores que contribuem muito para a economia brasileira, mas não tem gerado tanto vínculo empregatício assim. Por quê? Porque aqui eu tenho uma situação onde eu tenho uma modernização do agronegócio, sobretudo após a Revolução Verde. Então, quando eu tenho uma agricultura mecanizada,
ela contribui muito para o PIB, mas ela não gera tanto emprego assim, na mesma proporção que contribui para o PIB. Porque se a agricultura é mecanizada, vai gerar êxodo rural, vai inchar o terceiro setor. O setor industrializado, que já absorveu historicamente tanta mão de obra oriunda do primário, tem algumas fábricas que estão sendo robotizadas. Se eu tenho um contexto de robotização, isso também vai gerar uma evasão de pessoas, vai gerar um desemprego aqui e ela vai estar sujeita a se encaixar no setor terciário. Por que o setor terciário é um setor tão crescente, né? Fala-se de um fenômeno aqui chamado de hipertrofia do terciário. O que é a hipertrofia do terciário? Esse fenômeno é um fenômeno que faz referência, né, ao fato desse setor englobar tanto o formal, que é quem contribui com a economia, quanto o setor informal. Tá? E o setor quaternário, pesquisa e tecnologia, um setor mais elitizado, típico de países ricos. Essa é a nossa aula de hoje, de pirâmides etárias. Valeu a pena assistir esse vídeo? Gostou do conteúdo de hoje? Acompanhe os próximos vídeos, mantenha-se inscrito no canal. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!